Salve primeiro ano, beleza galera? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, a partir de agora a coisa começa a ficar séria, beleza? Então a gente vai aprender as funções trigonométricas, beleza? Todas elas, né? A função seno e as equações e inequações da função seno, função cosseno, as equações e as inequações da função cosseno, função tangente, as equações, as inequações da função tangente e depois os últimos módulos com tudo junto, tudo misturadão. Beleza? Bom, a apostila de vocês ela propõe que a gente vá aprendendo aos pouquinhos montar o ciclo trigonométrico. Né? A gente vai olhar só para o seno, depois só para o cosseno, depois só para a tangente. Beleza? A gente vai fazer isso, obviamente, porque nós vamos fazer os exercícios dessas aulas separadamente. Mas eu queria aproveitar aqui já a função seno para a gente aprender a montar o ciclo trigonométrico completo, beleza? É isso aqui que a gente vai aprender a montar, fechou? Eu até, dependendo de como vai ficar aqui, se quiser dar um print nessa tela, imprimir, colar em algum lugar, ou pegar e fazer o seu bonitinho aí com o transferidor, com a régua, fica à vontade, é uma coisa que a gente vai usar bastante, né? Então é o seguinte, vamos aprender primeiro a montar o ciclo trigonométrico. Se a gente não souber fazer o ciclo trigonométrico, então a gente não consegue muita coisa, beleza? Então a gente precisa saber fazer o ciclo trigonométrico. Lá na primeira aula, a primeira eu acho, não lembro qual, eu expliquei para vocês como é que vai funcionar em cada quadrante. Lembra que cada parte dessa aqui é um quadrante. Então vamos lá, vamos começar pelo básico. Então vai ter uma volta inteira, só a primeira determinação, né? A gente só vai falar da primeira volta, beleza? Todas as linhas, essa linha do meio, que é a que fica de pé, ela é a linha do seno de x, beleza? Essa linha em azul, que é a linha que está deitada, essa linha aí, ela é a linha do cosseno de x, beleza? E essa linha que está aqui embaixo, em amarelo, ela é a linha da tangente, beleza? Da tangente de x. X é ângulo, fechou? Então, de pé seno, deitado cosseno e lá fora a tangente. Aí, eu falei para vocês que o comportamento dos ângulos em cada quadrante ele vai ser igual. Então vai ser sempre assim, ó, sempre. Mais 30, mais 15, mais 15, mais 30. Beleza? Ó. Mais 30, mais 15, mais 15, mais 30. Então vamos lá. 0 mais 30. 30. 30 mais 15. 45. 45 mais 15. 60. 60 mais 30. 90. Beleza? Então, ó. Mais 30, mais 15, mais 15, mais 30. Então, mais 30, cheguei no 30. Mais 15 no 45. Mais 15 de novo no 60. Mais 30, cheguei no 90 graus. Então, essa é a disposição dos ângulos. Vai acontecer em todos os quadrantes. Aqui também, ó, mais 30, mais 15, mais 15, mais 30. Mais 30, mais 15, mais 15, mais 30. Essa vai ser a lógica. Então vamos escrever. Então primeiro 90 mais 30, 120. Beleza? Agora mais 15, 120 mais 15, 135. Agora mais 15 de novo, 135 mais 15, 150. Agora mais 30. Mais 30 eu vou chegar no 180, percebe? Então já cheguei aqui na metade de uma volta. Então, ó, mais 30, mais 15, mais 15, mais 30. Mais 30, mais 15, mais 15, mais 30. Mesma coisa. Aqui embaixo no terceiro quadrante vai ser igual. São 180, que eu estou aqui na metade da volta. Eu estou no 180. 180 mais 30. Beleza? Vou chegar no 210. Mais 15. 210 mais 15, 225. 225 mais 15, vou chegar aqui ó, no 240. Aí 240 mais 30, 270. Então, ó, mais 30, mais 15, mais 15, mais 30. Beleza? Fechou. No próximo quadrante, mesma coisa, 270 mais 30. A gente vai chegar aqui no 300, beleza? 300 mais 15, a gente vai chegar aqui ó, no 315. 315 mais 15, a gente vai chegar aqui ó, no 330.
Aí o 330 mais 30, 360. Então, ó, mais 30, mais 15, mais 15, mais 30. Beleza? Então, essa é a construção dos ângulos no ciclo trigonométrico. Em cada quadrante, mais 30, mais 15, mais 15, mais 30, partindo do zero. Beleza? E pode ver que aqui dentro eu deixei ó, esse retângulo em vermelho, que são os correspondentes do 30 graus, que a gente viu lá na aula de ciclo e as suas determinações. Olha nesse retângulo em branco, ó, são os correspondentes do 45. Olha nesse retângulo em verde, são os correspondentes do 60. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia pegar e juntar todo mundo no mesmo desenho? Então agora a gente tem todos os ângulos no mesmo desenho, beleza? Fechou. Então a gente vai olhar primeiro para a linha do seno, depois a gente vai olhar para a linha do cosseno, depois a gente vai olhar para a linha da tangente. Vamos olhar para a linha do seno primeiro. O que eu sei? Eu aprendi que o seno de 30 é quando a gente pega o 30 e projeta lá na linha do seno. A linha do seno é essa linha do meio, beleza? Peguei o 30 e projetei na linha do seno, que é o seno de 30. Agora olha só, o 30 e o 150 estão na mesma direção, ó. Então quer dizer que o seno de 30 e o seno de 150 é igual, porque eles passam no mesmo ponto, ó. Fechou? E eu já aprendi lá na minha tabelinha que o professor Vitor ensinou, que o professor Diego ensinou, eu já aprendi que o seno de 30 é meio, beleza? Então se aqui em cima é meio positivo, aqui embaixo ó, eu já sei que vai ser meio negativo, beleza? Se um é meio positivo, o outro é meio negativo, beleza? Fechou. O seno de 45 está na mesma linha do 135. Ó. Então o 45 e o 135 eles cortam o seno no mesmo ponto. Então o seno deles é igual, beleza? Qual que é o seno de 45? Seno de 45, vou colocar desse lado, ó, é raiz de 2 sobre 2. Então se tem um raiz de 2 sobre 2 positivo, tem um raiz de 2 sobre 2 negativo. Então lá em cima tem um positivo, lá embaixo tem um negativo. Ou seja, o seno de 315 e de 225 também é igual, porque corta o seno no mesmo lugar. Beleza? Fechou? E agora vamos olhar aqui, ó, o 60 e o 120 também cortam o seno na mesma direção. Então o seno de 60 e 120 é igual. Qual é o seno de 60? Ele é raiz de 3 sobre 2. Então quer dizer que o seno de 120 também é raiz de 3 sobre 2. Se tem um raiz de 3 sobre 2 positivo, tem um raiz de 3 sobre 2 negativo. Então aqui embaixo eu vejo que o 300 e o 240 têm o mesmo valor de seno. Então todas as linhas que são horizontais ó, é onde elas cruzam o eixo do seno. Então 60 e o 120 têm o mesmo seno, raiz de 3 sobre 2. 45 e 135 têm o mesmo seno, aliás, raiz de 3 sobre 2, aqui é raiz de 2 sobre 2. O 30 e o 150 têm o mesmo seno, que é meio. O 330 e o 210 têm o mesmo seno, que é menos meio. O 315 e o 225 têm o mesmo seno, que é menos raiz de 2 sobre 2. O 300 e o 240 têm o mesmo seno, que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? E lá no máximo é o 90 graus, então no máximo é 1. Seno de 90 é 1. Lá no mínimo é 1 negativo, então seno de 270 é 1 negativo. E lá no meio é 0, beleza? Lá no meio é 0, ou seja, o seno de 0 e de 360 é 0. O seno de 180 é 0, porque o 0 e o 360 e o 180 eles se projetam na linha do seno lá na direção do 0. Então eles valem 0. Beleza? Fechou. Agora vamos olhar para o cosseno. Se o seno se projeta, o ângulo se projeta na horizontal, que é para cruzar o eixo seno, ele tem que vir na horizontal, o eixo cosseno é esse azul. Então, para que o ângulo cruze o cosseno, ele tem que se projetar na vertical, ó, de cima para baixo, de baixo para cima, beleza? De cima para baixo e de baixo para cima. Mesma coisa, de cima para baixo e de baixo para cima. Ou seja, eles vão ser correspondentes na vertical. Ó. O 30 e o 330 cortam o cosseno no mesmo lugar. O 45 e o 315 cortam o cosseno no mesmo lugar. O 60 e o 300 cortam o cosseno no mesmo lugar. O 120 e o 240, eles cortam o cosseno no mesmo lugar.
O 135 e o 225 cortam o cosseno no mesmo lugar. O 150 e o 210 cortam o cosseno no mesmo lugar. Então eles vão ser correspondentes, ó, verticalmente, porque eles vão cortar o cosseno na vertical. Beleza? A gente já aprendeu que o cosseno de... vou usar o azul agora para a linha do cosseno. Que o cosseno de 60 vale meio. A gente já aprendeu. Que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A gente já aprendeu. E que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso a gente já aprendeu. Então, de cara, eu já sei que o 30 e o 330 são iguais. Ó. Raiz de 3 sobre 2. O cosseno desses dois é igual. O cosseno de 45 315 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 de 300 é meio. Se existem os valores positivos, existem os valores negativos. Então aqui eu tenho menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Fechou, galera. Então lá no máximo o cosseno vale 1 positivo. Então cosseno de 0, cosseno de 360 é no máximo 1. Cosseno de 180 é no mínimo, menos 1. Agora, olha o cosseno de 90. Ó. Olha o cosseno de 270. O 90 e o 270 eles se projetam na linha do cosseno lá no meio. Ó. Vê o 90 aqui embaixo, no meio. No meio é quanto? 0. Então cosseno de 90, 0. Cosseno de 270, 0. Beleza? Fechou. Então a gente, ao invés de falar só do seno, a gente está aprendendo a montar o ciclo trigonométrico completo, com os valores de todos os graus, os valores de seno e cosseno. Agora vamos falar da tangente. Ó, o seno é a projeção do ângulo na horizontal, a gente viu. O cosseno é a projeção do ângulo na vertical, a gente viu. Na horizontal porque ele tem que ir para a linha do seno, na vertical porque ele tem que ir para a linha do cosseno, beleza? Agora a tangente, ó, a projeção do ângulo é diagonal, beleza? Então, ó, quem é que vai ter o mesmo valor da tangente? Os diagonais, olha aqui, ó, o 210 e o 330, o vermelho, ó, aqui, ó, o 150 e o 300, aliás, o 210 e o 30, e o 150 e o 330, são os que vão ser iguais. 225 lá na diagonal com 45, 240 lá na diagonal com 60, beleza? A mesma coisa com os outros. Só que ainda assim, você não vai misturar, ó, no retângulo em branco, ó. Você não vai misturar um correspondente do 45 em branco com o correspondente do 30 em vermelho. Vai ser o correspondente do 45 com o correspondente do 45. Do 45 com o 45. Do 60 com o 60. Ó. Do 60 com o 60. Você nunca vai misturar. Os ângulos eles são bem separadinhos, beleza? Então, ó, quanto que era a tangente de 30? Isso a gente sabia. Raiz de 3 sobre 3. De 45, 1. E de 60, raiz de 3. Então, quando eu projetar o 30 na linha da tangente, raiz de 3 sobre 3. Quando eu projetar o 45 na linha da tangente, 1. Quando eu projetar o 60 na linha da tangente, raiz de 3. É óbvio que o 30 está na mesma linha do 210. Então, a tangente do 210 também é raiz de 3 sobre 3. E o 45 está na mesma linha do 225. Então, a tangente dos dois vale 1. E o 60 está na mesma linha do 240. Então, a tangente vale raiz de 3. Se tem os valores positivos, tem os valores que são negativos. Menos raiz de 3 sobre 3, menos 1 e menos raiz de 3. Só que aqui, ó, são os valores que vêm nessa diagonal. Esses dois têm a mesma tangente. O 135 e o 315 têm a mesma tangente. O 150 e o 330 têm a mesma tangente. Beleza, povo? Eu acho que ficou bem claro. Aí agora qual que é a parte boa? A gente vai, a partir dos exercícios, só trabalhar exercício. A gente não vai se preocupar mais com a montagem do ciclo trigonométrico. A gente sabe fazer inteiro, completo. Aquilo que a apostila vai oferecer para a gente módulo a módulo, a gente aprender a fazer aqui. Só tem mais uma coisinha que eu queria que vocês prestassem atenção. Os ângulos, eles podem ser representados tanto em graus como em radiano. Então temos que lembrar que em radiano o 180 é π, certo? O 360 é 2π, beleza? O 0 é 0, fechou? O 90 é a metade de 180, π sobre 2, beleza? Isso a gente tem que lembrar.
E a gente também aprendeu a fazer regra de 3. Lembra? A gente fez assim, ó, π é 180. Então, quanto que é o 30 graus? Isso a gente já aprendeu. Eu não vou fazer essa regra de 3 aqui agora, que era o conteúdo lá da outra aula. Então, isso a gente já aprendeu. Então, vamos colocar aqui, ó. O 30 era π sobre 3. O 45 a gente achou lá na aula também, que era o π sobre 4. E o 60 a gente também fez, que era o π sobre 3. Beleza? Então, fechou. Então, aqui está a lógica. Todos os ângulos do ciclo trigonométrico podem estar representados em grau ou em radiano. Quando vocês forem pesquisar na internet, às vezes está em grau, às vezes está em radiano, às vezes tem os dois. Então vocês têm que saber que eles representam a mesma coisa. Deixa eu só corrigir um negócio aqui, que eu coloquei o 30 graus errado. Coloquei 3, mas é 6. Já está arrumado. Pronto. Agora é o seguinte. Vamos colocar todos os correspondentes. Professor, eu vou precisar fazer regra de 3 toda hora? Não. Porque eu sei que o 150... ele é correspondente do 30, o 30 é π sobre 6. O 210 é correspondente do 30, o 30 é π sobre 6. O 330 é correspondente do 30, o 30 é π sobre 6. Beleza? Tá ali no cantinho, tá ruim de enxergar, mas eu vou tentar arrumar. Pronto. O 135 é correspondente do 45, que é π sobre 4. O 225 é correspondente do 135, que é π sobre 4. O 315 é correspondente do 45, que é π sobre 4. Beleza? O 120 é correspondente do 60, que é π sobre 3. O 240 é correspondente do 60, que é π sobre 3. E o 300 é correspondente do 60, que é π sobre 3 também. Então, esses são correspondentes. O 270 é correspondente do 90, que é π sobre 2. Beleza? Correspondentes são os caras que estão na mesma linha. Agora, o que eu vou fazer? Simples. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar os correspondentes, ó, 30, 150, 210, 330 e vou dividir. Ó. 150 dividido por 30 é 5. Ou seja, aqui é 5π sobre 6. 210 dividido por 30 é 7. Então, é 7π sobre 6. Beleza? 7π sobre 6. E o 330 dividido por 30 é 11. Então, aqui é 11π sobre 6. Então, como são correspondentes de 30, se divide por 30. O 135, o 225 e o 315 são correspondentes do 45. Então, eu vou dividir por 45. 135 por 45 é 3. Então, é 3π sobre 4. 225 por 45 vai dar 5. Então, é 5π sobre 4. 315 por 45 é 7. Então, aqui é 7π sobre 4. O 60, o 120, o 240 e o 300 são correspondentes do 60. Então, vou dividir por 60. 120 por 60 é 2. Então, aqui é 2π sobre 3. 240 por 60 é 4. Então, aqui é 4π sobre 3. 300 por 60 é 5. Então, aqui é 5π sobre 3. Beleza? Agora, vamos aqui. O 90 e o 270 são correspondentes. 270 por 90 é 3, então é 3π sobre 2. E o 0, 360 e 180, esses já estão esquematizados. Então agora eu tenho aqui todos os ângulos em grau e em radiano, os básicos. Eu tenho todos os valores básicos de seno, cosseno e tangente e o ciclo trigonométrico completo. Eu dei uma dica para vocês lá nas relações fundamentais, que era de você produzir a tabela com as relações fundamentais e colar em algum lugar visível para você ter na mente essas aulas esse conteúdo gravado. O ciclo trigonométrico também, ele precisa estar disponível. Quando você for fazer TC, precisa ter um ciclo trigonométrico ali na sua vista para você conseguir encontrar esses valores, para você conseguir dizer quanto que é o seno, quanto que é o cosseno, quanto que é a tangente. Então a minha dica é botar um ciclo trigonométrico tipo esse aqui que está no módulo coladinho lá, coladinho ali na sua parede, na sua mesa de estudo, no seu caderno, numa pasta, em algum lugar que você olhe e consiga achar ali com qualidade. Tem que saber montar o ciclo trigonométrico. Então, não entendeu direito? Já pausa o vídeo aqui, volta e assiste essa parte de novo. É muito importante seguir a partir daqui só quando isso aqui estiver muito claro na mente, beleza?
para, pausa, produz seu ciclo trigonométrico. Depois continua assistindo o vídeo, senão não vai adiantar nada entender o que fica depois daqui se não tiver esse ciclo trigonométrico na cabeça. Por enquanto vocês vão poder consultar, por isso que eu estou pedindo para colar ele aí na parede, na mesa, mas você sabe que Enem, nos vestibulares, isso é cobrado e não tem. Então você precisa saber, beleza? Fechou. Agora vamos seguir aqui com os exercícios. A gente vai falar dos exercícios do módulo 25 apenas, nessa aula gravada. Este conteúdo que eu acabei de explicar vai servir até o final da frente 1, até o módulo 32, tá? Eu já expliquei o conteúdo inteiro. Agora a gente só vai fazer exercício e entender o que está dizendo e ir fazendo revisão em cada exercício. Bom, aqui, muito simplão esse primeiro exercício, ele quer que a gente diga quanto que vale cada arco, ó, o seno de AP e o seno de AQ. Primeiro, o que é AP? AP é um arco, ó, tem a setinha em cima, que vai do A até o P. Então o seno é a projeção do ângulo P na linha do seno, que a gente acabou de aprender. É só medir do zero até lá em cima. Do zero até lá em cima dá OM. Então o ângulo OP, ele vale OM, beleza? É o segmento OM. Agora vamos falar do de baixo, que é o AQ. Sempre parte do zero, sempre no sentido anti-horário, vai até o Q. Sempre no sentido anti-horário. Isso aqui é o AQ. Então, qual que é a medida dele? É a projeção lá na linha do seno. Então, vai do zero até o N. Então, o valor é ON. É o segmento ON. A gente não vai colocar sinal, porque eu já sei que está na parte de baixo, ele é negativo. Beleza, facílimo. Vamos para o próximo. E é aquilo que eu disse para vocês. Ó. O exercício, ele vai te levar a partir daqui a entender o ciclo trigonométrico passo a passo. Como a gente já viu ele completo, então a partir de agora vai ficar fácil e ao mesmo tempo a gente vai fazer uma revisão. Então vocês não vão ficar sem entender, vai entrar na cabeça aí de alguma forma. Então vamos lá. Seno de 30 é igual a 150. Seno de 30 é igual a 150 porque eles cruzam a linha do seno no mesmo local, que é o meio. Então seno de 30 é igual a 150, que é meio. Deixa eu só deixar aqui um pouquinho mais forte para vocês enxergarem. Então, seno de 30 é igual a 150, que é meio. Beleza? De 210 de 330. De 210 e de 330 estão na mesma linha. É o menos meio. Beleza? É isso que ele quer da gente. Agora, ó, o de 45 de 135. 45 e 135. Raiz de 2 sobre 2. Então, de 45 de 135, raiz de 2 sobre 2. Eu sempre vou pegar o ângulo e sempre vou projetar na linha do seno, porque ele está falando de seno. Então, eu vou projetar na linha do seno. Então, é horizontal. Beleza? 225 e 315. 225 e 315. Estão na mesma linha do seno. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Com aquela primeira explicação aqui já fica muito simples, né? Agora a gente tem 60 e 120. 60 e 120. Raiz de 3 sobre 2. Depois 240 e 300. 240 e 300. Menos raiz de 3 sobre 2. Então lá em cima é o raiz de 3 sobre 2 positivo. Aqui embaixo o raiz de 3 sobre 2 negativo. Beleza. Agora ó, ele quer aqui no G 0, 180 e 360. Porque eles se projetam lá na linha do seno no mesmo ponto. Esse ponto é o ponto 0. Beleza? Então ele está dizendo para mim todos que são correspondentes. 90. Lá em cima o 90 é o máximo. Aqui não está escrito, né? Mas no máximo vale 1 positivo. Então seno de 90 é mais 1. E o de 270 é o oposto. Lá do outro lado. Do outro lado é o mínimo. O mínimo é menos 1. Então 90 é o maior valor. O 270 é o menor valor do seno. Beleza? Fechou. Próximo. Aqui é um negócio que a gente não viu ainda. Ele quer que a gente esboce o gráfico da função seno. Beleza? A gente está falando de uma função. Toda função tem um gráfico. Todo gráfico é um desenho. Beleza? Então vamos lá fazer o desenho desse gráfico. Primeiro é o seguinte. Quanto que é o seno? Ó, aqui no meio a gente tem os graus, certo? Então os valores de x são os graus. E os valores de y são o resultado. Ó. No máximo um positivo, no mínimo um negativo. Porque o seno no máximo é 1, no mínimo é menos 1.
Beleza. Então, quanto que é o seno de 0 grau? O seno de 0 grau é 0. Beleza? Quanto é o seno de 30? Meio. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, mas vai ficar bem difícil colocar o raiz de 3 sobre 2 aqui. Vamos no seno de 90, que é 1 inteiro. Ó. Vou riscar lá na direção do inteiro. Eu estou pegando os valores que ficam mais fáceis de eu fazer. Seno de 120 é igual a de 60. Vai dar mais ou menos aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, não vou colocar. E o seno de 150 é meio. Tá? É meio. Seno de 180 é zero, porque o 180 tem um seno que fica lá na linha do zero. Seno de 210 é igual ao de 30, só que lá do outro lado, ó, menos meio. O de 240 é negativo, menos raiz de 3 sobre 2. E o de 270 é menos 1. Estou colocando só aqueles que eu sei que são números inteiros. O de 300 vai ser mais ou menos por aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. E o de 330 é igual ao do 210, é menos meio. Beleza? E o de 360, o seno é zero. Fechou? Então, quando eu ligar esses pontos, ó, eu vou ter uma curva. E essa curva, ela representa a função seno. Beleza? Eu vou ter uma curva. E essa curva é a curva da função seno. Beleza? A função seno, ela é periódica. Por que ela é periódica? Porque do 0 até o 360 o gráfico não se repete. Mas a partir do 360 o gráfico tornaria a se repetir sempre igualzinho. Então periódica porque ela tem o mesmo período. O período dela é 360 graus. Óbvio, porque a partir da segunda determinação os valores vão todos se repetir. Para sempre. Vai ficar se repetindo essa curvinha aí eternamente. Beleza? Então o gráfico é só a parte vermelha. A parte em azul é só para vocês entenderem que ele continuaria. Beleza, então. Próximo. Ele diz assim, no próximo exercício. Com base no gráfico anterior, que é esse aqui que a gente acabou de fazer, complete o período da função f de r em r tal que f de x é igual a seno de x. Então ele quer saber o período. Tá? Vou colocar aqui P de período. Período é a parte onde o gráfico começa a se repetir. A gente viu que ele só se repete depois do 360 graus. Então o período desse gráfico ele é 360 graus, porque ele só se repete depois de 360 graus. Ah, eu poderia colocar em radiano? Poderia colocar em radiano, 360 graus ou 2π, beleza? Qual que é a imagem dessa função? Que é o que ele está pedindo aqui no item B. A imagem é a junção dos valores mínimo e máximo, beleza? Essa função no mínimo vale 1 negativo e no máximo vale 1 positivo. Então a conjunta imagem é o intervalo entre 0 e 1, entre menos 1 e 1, porque só existe seno entre o menos 1 e 1, a imagem fica sempre no eixo y. Beleza, povo? Fechou então. Seguindo aqui, vamos lá para o item 5. O item 5 é o último exercício desse módulo, do módulo 25. Então, um exercício aí de interpretação de texto. Vamos dar uma olhadinha nele, que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Então, é o seguinte. Um supermercado que fica aberto 24 horas por dia faz a contagem do número de clientes na loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado por essa função. F de x é igual a 900 menos 800 vezes seno de x π sobre 12, em que f de x é o número de clientes e x a hora da observação. X é um número inteiro entre 0 e 24 horas. Obviamente que tem 24 horas no dia. Utilizando essa função, a estimativa de diferença entre o número máximo e o número mínimo no supermercado em um dia completo é igual a quanto? Então é o seguinte, sempre que a gente pensar em número máximo, beleza? Lá no ciclo trigonométrico, sempre que a gente pensar em número máximo, e repare que aqui é menos, certo? Ali é menos. Então aquele sinal de menos vai ter que virar mais, beleza? O sinal de menos vai ter que virar mais. Então toda vez que você pensar em número máximo, beleza? Que é o que ele está pedindo aqui nesse exercício, você vai pensar no seno menos 1, tá?
Sempre. É sempre o inverso. Se pensar no número máximo, vai pensar no negativo. Porque vai ter o jogo de sinal com esse menos aqui, ó, e ele vai virar mais. Beleza? Então, sempre pensar no máximo, você vai pensar no negativo. Então é o seguinte. A pergunta é, onde é que o seno vai dar um negativo? Beleza? O seno vai ser um negativo. O seno é um negativo. Aliás, pensando no seno igual a um negativo, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui, ó, f de x igual 900 menos 800 vezes pensando no seno igual a um negativo. Então a gente vai colocar ali um negativo no lugar do seno, beleza? Porque ele tem que fazer o jogo de sinal. Então menos vezes menos vai dar mais, 800 vezes 1 é 800, então a gente vai ter aqui 1.700, beleza? Então, número máximo, 1.700. Agora a gente vai pensar em número mínimo, beleza? Número mínimo. Sempre que a gente pensar em número mínimo, o que você vai pensar? Você vai pensar lá no seno um positivo. É o contrário, você sempre pensa ao contrário. Lembra que ele é anti-horário, ele é inverso. Então vai ter jogo de sinal, tem que ficar menos. Então o que você vai ter? f de x igual 900 menos 800 vezes 1 positivo. Então você vai ter f de x igual 900, menos vezes mais é menos, 800 vezes 1 é 800, então f de x igual a 100, beleza? Fechou. Então isso aqui é o número mínimo. Pode ver que o número máximo deu grandão, o número mínimo deu pequenininho. Então a ideia de mínimo e máximo é o valor mínimo do seno e o valor máximo do seno. Então no mínimo é um negativo, no máximo é um positivo. Só que como lá no meio é menos, então a gente vai inverter. A gente vai pegar o mínimo, o menor valor de seno dá o máximo valor possível da expressão. E o maior valor de seno dá o mínimo valor possível da expressão. Sempre vai pensar inversamente, beleza? Mas mínimo e máximo são os valores mínimo e máximo da função seno, menos 1 e mais 1. Então, o que ele pediu para a gente lá no enunciado é a diferença entre esses dois valores. Então agora é a parte que é bem de boa, é 1.700 menos 100, então a diferença aí é 1.600, que é a alternativa E. Fechou, galera? Então, o exercício aí meio fora de contexto, um pouquinho, né? Mas a gente entendeu e é isso. Bons estudos, façam as tarefas e até a próxima. Tchau, tchau.